O Salmo 34 e o versículo de número 8 diz assim: Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Embora não haja nenhum motivo para duvidarmos da bondade de Deus, algumas pessoas fazem isso, fizeram no passado, fazem hoje, vão fazer no futuro. Um exemplo disso é o que um antigo filósofo chamado Epicuro escreveu a respeito da bondade de Deus no seu famoso, conhecido como Dilema de Epicuro, quando ele fala assim. Ele diz que ou Deus é bom ou Deus é onipotente, mas ele não pode ser as duas coisas. Porque se ele é bom e ele vê o mal no mundo, ele não deve ser bom, porque ele permite o mal no mundo. Ele não pode ser bom. Ele pode ser só onipotente, ele tem poder para evitar o mal, mas por ele não ser bom, ele não evita o mal. Ele é só onipotente. Ou ele é realmente bom, mas ele não pode ser onipotente, porque sendo bom, ele quer acabar com o mal no mundo. Mas como ele não é onipotente, não tem poder para fazer isso. É um pensamento filosófico que permeou o passado e ainda hoje, questionando a bondade de Deus pelo simples fato de que existe o mal no mundo, colocando sempre na direção de Deus a culpa do mal ou a negligência a respeito do mal. E nós ficamos a pensar, de fato, o mal é real. Não tem como nós negarmos o mal, ele existe. O mal circunstancial existe, o mal moral existe, não se pode negar isso. Olhamos mesmo para dentro das igrejas, para os líderes das igrejas, pessoas que têm influência dentro da igreja. E essas pessoas, muitas vezes, são desonestas, praticam o mal, praticam a mentira, enganam as pessoas. E nós podemos nos perguntar, aonde está Deus que não vê essas coisas, que não julga essas coisas com justiça? Aonde está Deus na minha dor? Aonde está Deus no meu sofrimento? Aonde está Deus quando todas as coisas que eu esperava que acontecessem de bom comigo não aconteceram? Pelo contrário, aconteceram as piores coisas na minha vida. Aonde está Deus nisso? Aonde está Deus na enfermidade? Aonde está Deus no luto, na morte, na perda, na ausência de alguém que nós amamos? Aonde está Deus? Então, é um questionamento que, quando feito corretamente, ele é legítimo. Podemos sim nos perguntar aonde está Deus na dor, na enfermidade, no sofrimento, na angústia, aonde está Deus? Podemos fazer esse questionamento. O que não podemos é pressupor ou até mesmo assumir que Deus não existe simplesmente por causa da existência do mal. Precisamos olhar que o mal não é culpa de Deus, o mal é nossa própria culpa. Mas como não estamos dispostos a assumir que essa culpa é nossa, que o pecado é nosso, que foi o nosso pai Adão que pecou no início de tudo e que nós somos herdeiros desse pecado e que pecamos tanto quanto os nossos pais pecaram no passado, não queremos assumir isso, então nós dizemos, a culpa é de Deus, ou Deus não existe, porque o mal existe, e se o mal existe, então Deus é inexistente. Ou então, Deus é ruim, porque o mal existe e ele não quer fazer nada a respeito. Mas isso não é verdade. Nós acabamos de ler no Salmo 34:8, Deus é bom, o Senhor é bom, a sua essência é bondade.
Não importa quantas pessoas duvidem da bondade dele, ele será bom, ele é bom, sempre foi bom, isso não muda nele. A bondade é uma das suas perfeições, um dos seus atributos. Deus é bom, não importa o que nós pensemos a respeito disso. Mesmo o mal existindo no mundo, e sabemos que a culpa do mal existir no mundo é porque foi uma escolha nossa, dos nossos antepassados e também é nossa ainda hoje, é nossa escolha o mal. Pecamos contra Deus. E as consequências estão diante dos nossos olhos. Precisamos arcar com as consequências da nossa culpa e do nosso erro. E Deus é tão bondoso e misericordioso que enviou seu Filho Jesus ao mundo, que não tinha nenhum pecado, que não merecia nenhuma afronta, nenhuma injúria, nenhuma vergonha. E Deus enviou ele, o justo, o santo, para se sacrificar em nosso lugar. Deus é bom. E Jesus é a maior prova do quanto Deus é bom. Creia no Senhor Jesus. Não fique duvidando da bondade de Deus só porque você está sentindo alguma dor ou passando por algum problema ou por alguma dificuldade. Deus é bom e Ele usa a própria dor, o próprio sofrimento para nos dar maturidade e fazer com que nós possamos percebê-lo de uma maneira mais profunda, que não perceberíamos de outra forma. Jó disse assim, na sua dor, no ápice da sua dor, do seu sofrimento, ele disse: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas o sofrimento me fez perceber mais profundamente quem é Deus. Deus é bom. E ponto final. E ponto final. A Ele, pois, a glória para todos sempre. Amém.